Capítulo 134 Novas descobertas. Zhao Tian tinha acabado de criar um ataque por conta própria e estava muito satisfeito com o resultado. Contudo, a voz de Gold falou na cabeça dele: moleque. Você ainda pensa muito pequeno e não sabe como explorar os seus pontos fortes. No mesmo instante, Zhao Tian fez uma expressão confusa, pois a não ser que alguém fosse cego, esse alguém não poderia deixar de concordar que Zhao Tian tinha criado uma boa técnica. Por isso, Zhao Tian não pôde deixar de questionar. Como assim? Essa técnica ainda não está boa o suficiente. E quais seriam esses pontos fortes que você acabou de mencionar? Imediatamente, Gold bufou: antes de falar, use um pouco do seu cérebro e pense. Além de ter afinidade elemental com a luz, o que te difere das outras pessoas? Zhao Tian pensou um pouco e respondeu: eu posso controlar 2 elementos e possuo a Blood Mary. Gold: exato? O que essa sua outra afinidade elemental e a Blood Mary te proporcionam? Zhao Tian pareceu compreender o ponto-chave da pergunta de Gold e respondeu: força física, resistência e uma grande capacidade de matar com um só golpe. Isso tudo me concede grandes vantagens em um combate corpo a corpo ou com armas. Gold: isso mesmo. Você ainda não deve ter noção do quanto o reino da alma aumentará os danos de cada um dos seus ataques, mas saiba que, se você souber explorar essa capacidade, um soco seu será muito mais certeiro e poderoso do que essas técnicas que você está criando. Eu não estou te proibindo de criar outras técnicas, pois em algumas batalhas, outras técnicas serão de grande ajuda. Contudo, eu quero que você aprenda a direcionar os seus esforços para aquilo que realmente determinará o resultado de uma luta. Zhao Tian acenou com a cabeça, concordando com Gold. Depois, ele começou a pensar no que fazer para dar partida nesse novo conceito de treinamento. No Dao marcial, a maioria dos cultivadores apenas focam em ataques de longo alcance e que vão causar a maior destruição possível. Somente os cultivadores que possuem afinidade elemental com a vida, focam os seus esforços nos seus corpos e em ataque corpo a corpo. E mesmo assim, existe e sempre existiu grandes artistas marciais da vida, que sempre foram capazes de rivalizar com aqueles que controlavam outros elementos. Zhao Tian, além de possuir 2 afinidades elementais, também possuía um vasto conhecimento de vários estilos de luta e uma base bem sólida devido aos vários anos de treinamentos árduos e incessantes. Para que os seus ataques se tornassem mais eficazes, Zhao Tian teria apenas que encontrar um modo de unir os 2 elementos que ele controlava e despejar tudo em um único golpe. Zhao Tian demorou um pouco para perceber que a coisa mais importante que ele precisava para reunir as suas afinidades elementais estava bem debaixo do seu nariz. Gabriel. Você é a chave para tudo, Zhao Tian murmurou enquanto tinha o vislumbre de uma ideia. A ideia que Zhao Tian teve foi usar as capacidades de Gabriel para concentrar e armazenar o relâmpago e combiná-lo com a força física do corpo supremo do rei. Além disso, a capacidade de infligir danos internos, que era uma das principais características que marcavam o reino da alma, daria a Zhao Tian a chance de causar grandes danos internos e externos a cada ataque. Enquanto Zhao Tian pensava, Gold falou: moleque. Você tem tudo o que precisa para fazer isso sem nenhuma dificuldade. É só você repetir o que faz com a espada de Gabriel, mas dessa vez tente fazer com que essa energia seja direcionada para um determinado local do seu corpo. Assim que a voz de Gou caiu, Zhao Tian fechou os olhos a fim de se concentrar na tarefa e começou a energizar a armadura. Depois, ele direcionou toda a energia que estava sendo adicionada para o seu punho direito enquanto a estabilizava. *DZZT*, o punho de Zhao Tian brilhou e algumas faíscas saíram dele. Agora que Zhao Tian já tinha concentrado aquela energia, começava a parte mais difícil. Corpo Supremo do Rei, achatando fortalezas. Zhao Tian murmurou enquanto usava toda a sua concentração para fazer o seu braço direito aumentar de tamanho e manter a energia dos relâmpagos no seu punho.
Controlar dois elementos, equilibrando a intensidade deles era um processo extremamente difícil. Zhao Tian tinha que manter toda a sua concentração para não deixar que um elemento sobreponha o outro. Lentamente, Zhao Tian recuou o seu braço direito e manteve a concentração, antes de lançá-lo para baixo e socar o chão. Asterisco bang asterisco asterisco DZZT, asterisco Zhao Tian atingiu o solo, mas diferente da sua técnica anterior não aconteceu nada de extravagante. O braço dele apenas afundou na areia, e a energia elétrica foi totalmente descarregada com o soco. Contudo, o que aconteceu a seguir foi algo que proporcionou a Zhao Tian um momento de extrema felicidade. Asterisco DZZ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  através dos grãos de areia que começaram a se fundir e formar uma grande teia de fulguritos. Revisor, link para a imagem bonitinha dos fulguritos, https://ingur.com/gallery/yunfkmog fecha colchetes. Com um largo sorriso no rosto, Zhao Tian murmurou, se esse ataque acertasse um ser vivo. A força quebraria alguns ossos e a eletricidade arrebentaria com os órgãos internos dele. Antes que Zhao Tian se desse por satisfeito, Gold falou novamente, moleque. Esse foi um começo razoável, mas você ainda está longe de ser capaz de usar isso em combate. Assim que a voz de Gold caiu, Zhao Tian comentou, isso é só uma questão de tempo e treino. Após falar aquilo, Zhao Tian continuou treinando. O sol se foi, a lua surgiu e desapareceu. Somente depois de algum tempo depois do novo nascer do sol, Zhao Tian decidiu voltar para dentro do oásis. Quando chegou ao local onde Shuyu estava, Zhao Tian se surpreendeu, pois Shuyu ainda estava cercado de chamas. Esse cara. Será que ele não parou desde ontem? Zhao Tian murmurou enquanto observava as chamas que cercavam Shuyu. Shuyu continuou de olhos fechados como se não houvesse nada à sua volta. Após olhar para Shuyu pela última vez, Zhao Tian se lembrou que ele tinha uma responsabilidade mais urgente, que era Jin Zijarra. Eu já me ausentei por muito tempo. Eu preciso voltar para aqueles dois. Zhao Tian murmurou. Pensando em Jin Zijarra, Zhao Tian se preparou para sua partida e deixou o oásis. Shuyu sequer viu Zhao Tian partindo. A partir daquele momento, ele ficaria sozinho até que Zhao Tian retornasse. 2 dias se passaram. Enquanto Zhao Tian se aproximava da metade da sua caminhada pelo deserto, Shuyu finalmente tinha acabado de estabelecer as suas bases de cultivo e despertou. Após abrir os olhos, Shuyu sentiu a energia espiritual correr dentro do seu corpo e abastecer cada gota de sangue dele. Ele estava somente no umbral nível do reino espiritual, que era o nível que uma criança normalmente atingia ao completar 13 anos de idade. Contudo, sentir a energia espiritual circular novamente em seu corpo, era uma sensação incrivelmente boa. Enquanto Shuyu se levantava, ele olhava para o chão que apresentava um círculo carbonizado no local onde as chamas estavam queimando. Depois, a sua barriga roncou, avisando que ele precisava se alimentar. Agora que não era mais um ser humano comum e sem poder, Shuyu pegou a sua lança de pesca com uma confiança muito maior do que a que ele tinha antes. Agora, seja a sua percepção, precisão ou força de arremesso, estariam muito superiores a quando ele tinha pescado na primeira vez. Enquanto caminhava para o lago, Shuyu observou os arredores e viu que a cabana ainda não tinha sido reconstruída e que não nenhum sinal de Zhao Tian por ali. Ele tentou, mas não conseguiu detectar nem a presença de Zhao Tian. Para onde ele foi? Primeiro, Shuyu ficou intrigado, porém, depois de pensar na possibilidade de ter alguns dias para treinar sem distrações e sem as provocações de Zhao Tian, Shuyu respirou fundo, aspirando a maior quantidade do mais puro ar que o oásis lhe fornecia, e murmurou, ter um tempo sozinho e tranquilo aqui. Vai ser ótimo. As caminhadas de Zhao Tian pelo oásis eram incrivelmente monótonas e chatas.
Não acontecia nada e só tinha areia por todos os lados. A cada vez que Zhao Tian fazia aquele trajeto, ele pensava seriamente em simplesmente desistir do oásis e parar de fazer aquelas caminhadas. Outros 3 dias se passaram e Zhao Tian finalmente chegou à localização da caverna misteriosa. Após ver a grande árvore que era a entrada da caverna, Zhao Tian tocou-a, mas a mão dele parou em algo sólido, indicando que a caverna estava trancada. Do lado de dentro da caverna, Jins e Jarra estavam sentados no chão. Jarra estava colocando a sua mente para funcionar e procurando as formas de decifrar os padrões das inscrições. Jins estava ao lado dele, auxiliando Jarra no que fosse preciso. Foi nesse momento que o Jarra olhou para a entrada da caverna e viu Zhao Tian do lado de fora. Jins. Ele voltou. Jarra sorriu e gritou. O que? Ele realmente voltou. Jins era um pouco mais cético. Zhao Tian demorou vários dias para voltar, por isso Jins já estava pensando que ele não retornaria mais e tinha simplesmente desistido dos dois. Ver Zhao Tian ali novamente, foi algo que o deixou verdadeiramente surpreso. Jins. Abra a porta. Deixe-o entrar. Jarra falou ansiosamente. Jins se levantou e caminhou para a porta da caverna. Ele não estava tão ansioso quanto o Jarra, mas ele também queria saber o porquê de Zhao Tian ter voltado. Jins olhou ao redor de Zhao Tian e viu que ele estava sozinho. Depois, ele fez os selos e a porta da caverna se abriu. Zhao Tian. Que bom que você voltou. Assim que a porta se abriu, Jarra correu para fora da caverna e segurou no braço de Zhao Tian. Jarra? Mas é claro que eu voltei. Eu disse que nunca abandonaria vocês dois. Zhao Tian respondeu enquanto sorria e esfregava o cabelo do Jarra. Depois de cumprimentar Jarra, Zhao Tian entrou na caverna e cumprimentou Jins. Olá, Jins. Como foram os dias que eu me ausentei? Vocês ficaram bem? Faltou algum recurso durante esse período? Jins acenou com a cabeça e respondeu, Zhao Tian. Nós estamos bem. O Jarra comeu igual uma frieira, mas os recursos foram mais do que o suficiente. Bom? Isso é muito bom, Zhao Tian comentou enquanto olhava para Jarra que não conseguia parar de sorrir. Jarra, Zhao Tian. Zhao Tian. Você precisa escutar isso. Eu consegui fazer alguns avanços durante a sua ausência. Esse lugar é um tédio, então eu estudei dia e noite. O Jins ficou me mandando descansar, mas você sabe como é. A minha cabeça não desliga facilmente e eu não consigo parar de processar informações. Eu acho que isso é uma coisa boa, mas o Jins não. Ele pensa que se eu não descansar, eu vou ficar maluco. Ele falou que é por isso que eu perco o foco nas minhas falas e que eu tenho que descansar, porque senão, as coisas pioram e ninguém consegue ter um diálogo comigo. Ah! Por falar em piorar, as inscrições que faltam ser decifradas, são muito mais complexas do que as anteriores. Na verdade, alguns vão ver isso como uma piora, mas eu até que gosto, porque assim eu tenho mais desafios e a minha cabeça fica mais e mais rápida. Jarra? Vai com calma. Fale uma coisa de cada vez. Zhao Tian teve que interromper Jarra, pois ele estava emendando um assunto no outro e falando sem parar. Viu? Eu te falei, Jarra. Você precisa descansar. Jins acrescentou. Desculpem-me, Jarra se desculpou enquanto coçava a cabeça. Zhao Tian não pôde deixar de sorrir da expressão de Jarra e falar, venham, vamos comer alguma coisa e nos distrair um pouco. Depois. A gente fala sobre o que você descobriu, Jarra. Vocês dois precisam descansar. Após Zhao Tian falar aquilo, Jins e Jarra concordaram com ele e o seguiram para o fundo da caverna. Durante um bom tempo, os três conversaram sobre diversos assuntos e contaram histórias pessoais. Zhao Tian contou sobre o que tinha acontecido com ele durante o seu período ausente, mas omitiu o fato de saber que Anshiu era uma das sementes que eles tanto procuravam.
Não era porque Zhao Tian não confiava nos dois irmãos, mas porque ele não podia trair a confiança de Yan Xiu e contar o segredo dele para outras pessoas, mesmo que ele confiasse nessas pessoas. Somente após algumas horas de uma longa e descontraída conversa, os três começaram a falar sobre as descobertas de Jarrah e Jins. Jarrah, agora pode me dizer o que você conseguiu descobrir? Zhao Tian perguntou. Jarrah, eu consegui decifrar mais alguns trechos da história. Um deles, diz o seguinte. As bestas e criaturas marinhas de vários mundos confiaram em mim e me seguiram de bom grado. Eu fico triste por saber que eu não sou capaz de salvá-las, mas a única coisa que eu posso fazer é tentar salvar o máximo de espécies que eu puder. Foi graças a todas essas espécies que eu pude desenvolver esse último recurso e é por isso que eu tenho o dever de assegurar um futuro para elas. Quando todas as sementes estiverem reunidas e a minha linhagem renascer, o mar dos monstros ressurgirá e obedecerá aos comandos dos meus herdeiros. Assim que terminou de falar aquele trecho, Jarrah fez uma expressão estranha e continuou, essa parte eu entendi, mas tem um trecho que ainda não está claro o suficiente. Parece que é um delírio ou que tudo isso foi escrito para uma pessoa. Eles estão te procurando, mas eles não fazem ideia do que estão atraindo para si mesmos. Assim que a voz de Jarrah caiu, Zhao Tian fez uma expressão pensativa, antes de perguntar, Jarrah, por acaso, você conseguiu decifrar algo parecido com um nome? Jarrah balançou a cabeça demonstrando não ter certeza e respondeu, eu acho que todo o texto começa com uma palavra, pois até agora nenhuma inscrição fez ligação com ela. Eu não tenho certeza disso, mas a palavra inicial do texto é Gold. Imediatamente, Zhao Tian ficou boquiaberto, espantado com a possibilidade de que isso fosse real. Enquanto isso, na mente de Zhao Tian, Gold olhou para Jarrah e franziu os senhos enquanto murmurava, pirralho filho de uma puta. Nerd escroto do caralho. Me caguetou na cara dura.